Há mais de 80 anos, quando eu era uma menina bem pequena, a vida era completamente diferente do que é hoje. E é uma coisa assim que até parece que foi há 2 séculos, porque tudo mudou tanto, tanto depois da década de 60, que agora eu vejo que quem nasceu na primeira metade do século XX, como é o meu caso, viveu no outro mundo. Os jovens de hoje devem ficar apavorados num mundo que não tinha televisão, celular, internet, não tinha nada que é fundamental da vida hoje. Coisas que até já estão passando da moda, como ter computador, ter laptop, estão dizendo que não vai mais existir, de tão ultrapassado. E para mim ainda é uma coisa fantástica. Então, talvez se eu contasse como era a vida naquela época, tão calma, tão tranquila, poucos bondes, poucos carros. Carro era só para gente rica. Ninguém, olha, a gente podia atravessar uma rua tranquilamente que não ia ser atropelada, porque até que chegasse um carro a gente já tinha passado. E bonde era uma coisa assim emocionante, porque eles faziam um ruído, eles andavam nos trilhos, e era uma coisa assim que até hoje eu tenho saudades. Porque não deviam ter tirado os bondes, podiam muito bem ter progredido tendo bonde. Eu me lembro que quando eu era menina, antes que a minha irmã nascesse, eu não tinha com quem brincar. Então, eu me sentava na frente do espelho. Minha mãe tinha um quarto com os espelhos muito grandes, móveis com espelhos. Eu me sentava na frente do espelho e ficava conversando. Eu tinha 2 amigas imaginárias. Uma delas se chamava Bustiaca e a outra se chamava Belerda. Não me pergunta de onde é que eu tirei aqueles nomes. Elas só duraram enquanto eu não fui alfabetizada, porque aí eu é que criava minhas ideias. Quando eu me alfabetizei, um pouquinho, que não totalmente alfabetizada, mas já com os 4 anos por aí, eu já conseguia entender coisas ali que eu via no jornal, e ali elas não apareciam mais, porque eu já tinha notícias do mundo exterior, né? Então era muito interessante o quanto eu precisava dessas amigas imaginárias e como elas desapareceram quando eu aprendi a me conectar com o mundo exterior. Outra coisa também era a religião. O que era a religião católica naquela época, ninguém pode imaginar. As freiras do colégio onde eu estudava, elas eram muito severas. Eu já tinha 7 anos quando eu comecei a estudar no Colégio das Freiras. Com 8 anos, eu comecei a me preparar para a primeira comunhão. E a primeira comunhão era muito importante, como a comunhão é importante até hoje para mim. Mas naquela época, as freiras diziam que para poder tomar a comunhão, receber Cristo no coração, a gente tinha que estar completamente limpa de pecados. E as freiras diziam que a gente procurasse achar o maior número de pecados possível, com 8 anos. Não era tanta coisa. E elas nos deram um livrinho bem fininho, de capa verde, com todos os possíveis pecados lá dentro. E era tanto pecado, e eu decorei todos para a primeira vez que eu fosse me confessar. E eu fui louca de medo se eu esquecesse um pecado. Aí eu comecei a dizer do primeiro ao último, eu desejei a mulher do próximo. O padre, como? O que você disse, minha filha? Padre, eu disse, eu desejei a mulher do próximo. O padre soltou uma gargalhada. Minha filha, sabe o que é isso? Não, senhor, mas estava no livrinho e eu estou confessando.